Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Amando Brasil. Hoje nós estudaremos o segundo capítulo de Jó, essa jornada de resiliência, de fé, de provação, com, com quem nós teremos muito a aprender ao longo desses 40, acho que são 42 capítulos, se eu não me engano. Então nós estamos aqui hoje já no segundo capítulo. Eu vou pedir que quem puder traga a sua garrafinha de água, quem puder esteja com a sua Bíblia presente e vamos começar fazendo o nosso momento de conexão, a nossa respiração, para que a gente possa estar efetivamente presentes. Para que serve esse momento de conexão? Para que a gente use esse momento, esses 30 minutos, para estar aqui e agora. Para que nenhum pensamento nos tire do estado de presença, porque tudo aquilo que a gente absorve nesse momento, tudo aquilo que efetivamente é importante na nossa vida, está acontecendo no momento presente. Nada do que já passou ou nada do que vai acontecer é tão importante quanto este momento. Por isso, nós vamos começar encontrando a nossa postura o mais ereta e mais firme possível, porém ao mesmo tempo flexível. Vamos apoiar os nossos pés no chão, deixar os nossos ombros eretos, coluna bem alinhada. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a presença neste encontro, pedindo que nos dê guidância, nos dê sabedoria e nos dê sensibilidade para que possamos nos sentir tocados. Nós possamos estar atentos hoje àquela palavra ou aquele versículo, aquilo que toca de um jeito diferente no nosso coração. Não vamos deixar passar batido. Vamos estar atentos aos nossos sentimentos. Inspira o ar, conta até 3. Busca voltar a tua atenção somente para o fluxo de ar ou para a contagem. Prende o ar. E agora expira contando até 6, lentamente, com a atenção voltada para o caminho do ar ou para a sua contagem. Vamos fazer mais 3 ciclos de respiração. Em silêncio, cada um na sua contagem, inspirando em 3, segura e expira em 6. Vamos começar. Inspira, conta até 3. A nossa manhã se inicia de forma elevada, de forma conectada, todos nós possamos sentir muito mais do que pensar, que nós possamos estar sensíveis às palavras que tocarem o nosso coração. E que ao longo da semana nós tenhamos a força necessária, a coragem, o autodomínio para aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, semana a semana. Vai se conectando com a semana que passou. Faz uma breve retrospectiva de tudo que você viveu ao longo da semana passada, lembrando que a nossa palavra era resiliente. Procura encontrar os momentos em que você, sim, foi testada, em que a aprovação veio e que você conseguiu ser resiliente. Vá buscando, localizando. E se talvez você não tenha conseguido colocar em prática a sua resiliência,
Reflita sobre isso. Mas agradeça pela consciência que você tem, por saber que você poderia ter agido diferente. Já é uma grande dádiva ter a consciência. E agora sim, localizando este momento que você conseguiu ser resiliente, ou que você não conseguiu, mas você tem a consciência de que estava sendo testada na resiliência. Com esse momento na tua tela mental, você vai agradecendo a Deus, porque hoje você já não é mais a mesma pessoa que esteve aqui naquela segunda-feira, do dia 3 de fevereiro. E com a gratidão no coração, você vai abrindo seus olhos, sorrindo, sorrindo para a vida e sorrindo para tudo que a vida tem trazido para você, para tua família, pela consciência que você tem da caminhada que você está seguindo. Simone, tomou tua água, tá com as células, as cordas vocais estão bem hidratadas. Então nós vamos começar, Simone. Eu vou parar de compartilhar a música para ficar melhor. Estão me ouvindo bem? Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. E cada mando que a gente apresenta, o coração dispara, né? Isso é Deus mexendo com a gente. E quando a dona Mara entrou ali, com aquele sorriso, eu falei, meu Deus, né? É a recepção, né? Que a gente tem. Então, assim, Jó, capítulo 2, não foi por acaso que saiu para mim. Porque quando a gente fez o encontro do Amando lá, e a dona Mara, a Márcia pediu, vocês que verem, se uma quer fazer a outra, não. Eu falei, não, dona Mara, é a senhora a primeira, a senhora vai ser. E o segundo capítulo, sem eu ler, sem nada, essa semana eu peguei a Bíblia na quinta-feira, na sexta, no sábado e no domingo, e o capítulo 2 seria para mim, porque tudo que está na Bíblia, no capítulo 2 eu vivi. Então, nada é por acaso, né? Então, eu não vou ler os versículos da Bíblia, porque a gente já faz os estudos antes. Eu coloco tudo no papel, o que eu sinto, o que eu passo, né? Eu passo tudo no papel e eu vou ler o meu papel. Tá? Deus ainda quis testar a fidelidade de Jó. Autorizou que o inimigo tocasse ainda na saúde de Jó. Mesmo depois de ter perdido os filhos, bois, jumentos, camelos, ovelhas, ainda teve sobre seu corpo uma chaga terrível, da planta dos pés até o alto da cabeça. Usava um caco de telha para raspar as feridas. Sua mulher disse que amaldiçoasse seu Deus e morresse. Ele disse a ela que poderíamos também receber o mal de Deus. Isso não quer dizer que Deus quer nosso mal, mas sim que Deus permite que as provas nos atinjam para testar nossa fé e nossa fidelidade. Isso não quer, quando algo acontecer fora que você programou ou projetou algo está dando errado, jamais reclame com as frases conhecidas. Ah, meu Deus, eu não mereço isso. Por que isso acontece comigo? Só comigo? Logo agora que estava indo tudo bem, não conhecemos os passos de Deus. Não sabemos qual a maneira que ele trabalha em nossa vida. Então, não reclame, mas tudo quanto fores fazer, peça a guia e a confirmação de Deus e jamais andarás errado. Quando a prova, a dificuldade vier, clame a Ele, porque só Deus vê as forças para você enfrentar as dificuldades. No final do processo, você entenderá o porquê passou pelas dificuldades. Tudo isso servirá de bagagem para que você possa, assim como os amigos de Jó fizeram, acalentar alguém que está em dificuldade, pois você poderá dizer: fique tranquilo, tudo vai dar certo. Já passei por aí, foi difícil, mas consegui passar e você também conseguirá.
Então, essas foram as minhas palavras que eu tirei do versículo 2. E vou contar em breve resuminho, muitos, talvez, né, alguns não saibam, mas muitos sabem da minha história, que há 21 anos atrás eu passei por uma prova muito grande, onde as portas se fecharam do emprego, para mim e para o meu esposo. Foram 9 meses de desespero, de prova, de luta, aonde a gente teve que vender salgado na rua para dar o que comer para nossa filha. A gente ia de porta em porta no comércio de Joaçaba, muitos me conhecem, e a gente foi. A gente vendia à tarde, a gente pegava salgado de um amigo nosso, e a gente vendia durante a tarde, no final da tarde a gente ia lá, acertava o caixa, e eu lembro muito bem que R$ 5 era nosso lucro. E esses R$ 5 a gente passava no mercado, comprava macarrão e carne moída para fazer o almoço do outro dia. E assim foram por 9 meses, vendendo salgado e as portas dos empregos se fechavam. E um dia minha filha, vindo do colégio, ela tinha 6 anos, e ela disse para o pai dela, foi buscar ela, e disse: pai, eu tô com uma vontade de comer uma bolacha recheada. Você sabe que para um pai e uma mãe corta o coração quando você não tem para dar. E o pai dela falou, meu marido, né? Falou assim: vamos para casa, vamos ver o que Deus prepara. E a gente foi. Eu vou dar bem bela resumida, tá? Porque a história é muito longa. E a gente chegou em casa e a gente foi orar a Deus. Meu esposo foi, orou a Deus. E naquela oração, eu fazendo as coisas, cuidando dela, enfim, fazendo as coisas da nossa casa, que a gente tinha chegado da venda do salgado, tocou a campainha da nossa casa. E era um senhor que estava à procura de nós o dia todo para entregar umas compras. Só que a gente falou, a gente não fez compra, a gente não foi no mercado. Não, eu só preciso entregar, senhora, essa compra. Eu falei, mas eu não posso receber, não é meu. E a gente teve que, né, pegar as compras. E quando a gente estava descarregando aquelas compras, o pacote de bolacha estava lá. Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir contar tudo, mas sem se emocionar. E aquilo lá foi uma grande alegria na nossa vida. Aí tinha uma colega nossa que trabalhava na Jerusa, a Leila, e eu pedi se não tinha serviço, né? Que ela trabalhava no Brodo, e ela falou assim: vou conversar. Eu não lembro se foi com a Márcia, se foi com o Marcelo, enfim. E eu consegui aquele emprego à noite, quando tinha salgado de tarde, e à noite ia trabalhar. Eu entrei no Brolo, fui lavar a louça, comecei ali, lavando a louça, e depois Deus foi abrindo as portas. Mas nesse período que eu vendia salgado, Deus permitiu uma chaga nas minhas pernas, feridas, feridas que coçavam, inchou meu pé, não conseguia colocar calçado, andava com os chinelos do meu esposo, mas feridas mesmo. Fui no médico, o médico dava remédio, não tinha o que fazer. E eu fiquei por 7 dias daquele jeito. E meu esposo, nesses 7 dias, teve que fazer uma viagem. E durante essa viagem, ele foi na igreja e Deus manda a palavra para ele, que era para falar para aquela pessoa que ele tinha deixado em casa, que dentro de 7 dias ela estava dentro da minha casa, que é a casa do Senhor, que é na igreja. E eu com aquela ferida nas pernas. Deu 7 dias, eu estava liberta das feridas. Então, nada é por acaso do capítulo de Jó, né, ter caído para mim, o capítulo 2. Então, o que eu quero passar para vocês? Por mais que a gente tenha as dificuldades, que tenha as provas. Eu fui testada na sexta-feira e no sábado. Como a Márcia falou, a gente tem que ter resiliência. Espiritualmente, eu fui afrontada com o inimigo, mas eu não perdi a fé. Para hoje estar aqui
contando o meu testemunho para, pelo menos um pouquinho, a fé não pode morrer em nós. Então, tudo que já passou, eu digo que não foi as chagas que, né, Deus colocou lá, não precisei pegar uma telha para raspar, mas foi muito dolorido nessa época. Então, de lá para cá, e a gente foi construindo, foi trabalhando, foi. Até eu perguntei para o meu marido, bah, mas será que um dia a gente não vai passar por isso novamente, né? Porque a fé da gente é falha. Ele falou: o ouro, quando é provado uma vez, ele não é a segunda vez. Então, pode vir as outras provas, pode vir o que passar, mas aquela prova que eu tive que passar não volta mais. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem contribuir com alguma coisa, é isso que eu tenho para passar para vocês. Não desistam da fé. Tudo que vocês passarem é permissão de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Perdoa o meu nervosismo, a minha emoção. Eu não queria chorar porque senão eu não consigo falar, mas é isso que eu quero passar. A fé de Jó, a coragem de Jó para suportar tudo e quieto. Não blasfemou e não falou nada. E a gente, como é humano, sempre está falando as frasezinhas que eu falei. Por que isso acontece comigo? Logo agora está indo tudo bem, né? A gente não conhece os passos de Deus. Então, é isso. Se alguém tiver alguma coisa para contribuir. Verdadeiro. Eu vou deixar aberto aqui como toca o nosso coração. É, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a gente passa pelas provações, no mínimo, para fazer o que você está fazendo agora, Simone, que é para mostrar que a gente dá conta, né? E é exatamente como a Lolo colocou ali no chat. Se aceitamos a felicidade de Deus, não deveríamos também aceitar a infelicidade, ou seja, as provas, as provações? É nítido que Deus vai usar sempre a nossa vida a favor da humanidade. Então, muitas vezes, sim, Ele vai ter que tocar a nossa saúde, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, para que a gente possa, fortalecido, dar esse testemunho igual você está dando o teu testemunho aqui agora. Obrigada pela tua verdade e muito obrigada pela tua emoção, porque isso é que tem valor de verdade, a verdade, o que é real. Vamos deixar aberto para as contribuições, o que vocês foram tocados por Jó. É um capítulo. Segunda aprovação de Jó. Quem gostaria de comentar algo sobre o capítulo ou sobre fazer alguma pergunta? Marina. Marina. Peraí que não ativou ainda o microfone, Marina. Não, ainda não. Peraí. Ativa. Eu tô pedindo para você ativar o microfone só. Ativa o microfone para sair o teu áudio. Ainda não. Ainda não. Você está no computador ou você está no celular? Se for no computador, ele fica bem embaixo. Mexe o mouse, que vai aparecer a barrinha. Não? Não deu. Enquanto a Marina vai tentando, Marina, ativar o teu microfone e aí eu vou chamando mais alguém nesse meio tempo, tá? Se for no celular, é só clicar na tela. A gente não... Acho que agora deu. Ah, agora deu. Aham. É, é a, é a idade. Hum. Simone, querida, eu, as dificuldades e as provações que tu passou, eu não passei por essas, mas eu tive outras e acredito que todos nós temos, né? Essas provações. E às vezes numa época que nós não estávamos em tão boa sintonia com Deus, então não entendíamos as provações e tínhamos atitudes contrárias à vontade de Deus. E a mensagem de hoje eu pude fazer a lição de casa, que eu não posso desistir de Deus, porque Ele permite as más experiências, mas a fé ou a falta de fé não garante a minha prosperidade pessoal, o problema em minha vida.
Eu não posso acreditar num Deus só para que eu tenha sucesso na vida, porque Deus é capaz de me resgatar do sofrimento, mas Ele pode me permitir os sofrimentos, que eles venham por razões que eu não posso entender, que a gente não compreende o porquê do sofrimento. E aí está a grandeza da nossa fé, da humildade, de nos reconhecer pequenos e impotentes. E a estratégia do Satanás é justamente essa, de no sofrimento nós duvidarmos do amor de Deus. E se nós duvidamos, a nossa fé não tem espaço para crescer, para prosperar nesse caminho espiritual. E ali nesse capítulo 2, quando os amigos de Jó chegam, os 3 amigos, eles ficam em silêncio, quietos. Eles não dizem até aquele momento de chegada e por um longo tempo eles não falam nada. Porque, de acordo com a tradição judaica, as pessoas que chegavam para consolar os outros, a outra pessoa em sofrimento, eles não deveriam falar até que o sofredor falasse. Então, para nós fica também essa mensagem hoje, que muitas vezes nós sentimos que devemos falar algo espiritual ou oportuno para aquele amigo que está sofrendo, mas talvez a única coisa que ele precisa é do meu silêncio e do meu abraço, mostrando que eu me importe com ele. Se eu quiser sempre saber por que eu estou sofrendo, a minha fé não vai ter espaço para crescimento. Não me entrego à vontade de Deus em minha vida. Obrigada. Nossa, que sensacional, Marina. Que bom que você trouxe isso para nós também, porque eu acho que principalmente quando a gente está vivendo, né? Às vezes a gente não tem. Quando a gente está vivendo aquele problema, vivendo aquela aprovação, é tão difícil na hora. Depois que as coisas passam, a gente tem mais discernimento. Mas acho que na hora que está sangrando, às vezes a gente não tem essa capacidade, né, de se manter ativo na fé. E essa presença dos amigos ali que você trouxe foi uma passagem muito importante também. Porque às vezes a gente é esse amigo que quer consolar, que quer falar, que quer dar conselho. E olha, né, a sabedoria da tradição que você trouxe aqui para nós, da tradição judaica. Não falar nada até que o sofredor fale primeiro, né? Então, para que a gente também não possa cortar os caminhos de que a pessoa precisa chegar nessa consciência, né, de continuar forte e firme na fé dela. Então, mostrar essa empatia, mostrar que você está junto, às vezes é mais importante do que você querer falar, explicar, dar conselho. Muito importante, Marina, isso que você trouxe. Muito importante. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que foi tocado no capítulo 2? A Mara quer falar. A Mara quer falar. Levantou o dedinho. Fala, Mara. Eu não levantei o dedo, Lolo. Como que você achou isso? Ela levantou por você, ela já te apontou. Não, realmente, o depoimento da Simone me emocionou muito, porque eu fiquei o tempo todo me colocando no lugar dela e realmente toca muito o coração da gente. E fechou realmente com o teu momento, né, Simone? Mas o que me tocou quando eu li antecipadamente ontem o capítulo foi justamente esse que a Marina citou. Depois de sentarem-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites, vendo o enorme sofrimento de Jó, então não disseram nenhuma palavra. E eu justamente estou passando um momento de uma pessoa que eu quero muito bem, não mora aqui, é um parente meu, mora fora, e aquela vontade de ajudar, de falar, e,
e alguém da minha família acha que não se pronunciou em nenhum momento. E eu ficava assim ansiosa, achando que a pessoa deveria se pronunciar, falar alguma coisa. Então fechou muito bem esse esse capítulo, esse versículo para mim. Realmente, não é o falar, é o estar presente. Então, que a gente entenda, às vezes a gente vai consolar e já começa, não, porque comigo aconteceu isso, isso, e começa a falar de si, em vez de ficar quieto e deixar a pessoa, né? Então, hoje foi especial. Muito obrigada. Muito especial. É, eu acredito que várias pessoas estão passando por momentos como esse, né? E vejam que quando a Simone relata a história dela, foram os dois, né? O casal foi testado ao mesmo tempo, o casal ficou sem emprego ao mesmo tempo. Então vejam que às vezes as provações elas vêm numa dose muito, muito além do que aquilo que a gente imagina que a gente possa dar conta. Mas é, como a Marina também colocou, é a estratégia do diabo, é a estratégia das forças de trevas para que a gente realmente fique no medo. Enquanto a gente está aprisionado no medo, não tem espaço para a gente crescer na fé e para a gente crescer no amor. Então, o medo, infelizmente, é uma das armas mais poderosas que as trevas têm para nos manter aprisionados e distantes da fé e do amor. Por isso é tão importante a gente ter os nossos rituais de conexão com Deus diariamente, ter pessoas ao nosso lado que sejam pessoas que também agreguem, que elevem, que nos tirem daquela esfera do medo, para que a gente possa sempre estar conectados com a luz. Porque se ele dá a felicidade, ele também, se a gente aceita de bom grado as coisas boas que Deus tem para nós, também é muito justo que a gente aceite de bom grado as provas, porque elas vão servir no mínimo de testemunho e de superação, né? Sabe que às vezes eu fico pensando, né? Na empresa acontece. Às vezes um líder é testado, né? Você chega lá, você tem um time de liderança e acontece uma coisa muito. Vamos dar um exemplo qualquer aqui. Um cliente chega e, né, às vezes tem clientes que. Cada tipo de cliente é um, mas enfim, ele chega e para aquela pessoa ou para aquele líder, ele é rude, ele é grosseiro, ele é hostil. E como é bom quando esse líder tem uma postura adequada, porque a postura dele diante de toda a equipe, ele vai ensinar pelo exemplo dele, passando por uma situação difícil e se mantendo dentro da fé e dentro do amor e dentro do autodomínio dele, ele vai, através do exemplo dele, ele vai mostrar como ele reage diante de uma situação adversa, né? Então, conosco é a mesma coisa. Deus permite que provas assim aconteçam para que a gente também sirva de exemplo, para que as nossas atitudes sejam exemplos para as outras pessoas. Depende, claro, de como nós vamos conduzir, mas é importante a gente ter essa consciência de que as provações servem para que a gente também possa ser exemplo, né? Não é porque a pessoa fez mal para mim que eu vou devolver o mal com a mesma moeda. Não, a gente já sabe que não é assim, né? Que a gente deve receber, se você recebe um tapa com uma face, a gente deve entregar a outra face. E nesses testes da vida, Deus vai usando a nossa vida para que a gente possa ir evoluindo como seres humanos e, através do nosso exemplo, proporcionando a evolução das pessoas ao nosso redor também. Aceitamos de bom grado todas as provas. Vamos ver aqui o que que tem, o que que vocês falam, e daí a gente já vai se dirigir para a oração final, né, Simone? A Yasmin falou que é uma mensagem forte, tudo que passamos é um propósito de Deus, é preciso passar pelo processo para chegar no propósito, exatamente. Com muita resiliência, força e fé. Mensagem linda. E a Silvia, abençoados somos ao termos os amigos que ficam ao nosso lado. Ah, isso sim, no momento de luto. Aqui a gente realmente é uma bênção ter amigos que ficam conosco nos momentos em que nós somos testados. Simone, temos uma oração final, uma mensagem final, uma Pai gra- nosso, Uhum. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Obrigada. Vamos aqui para nossa música.
E vocês acham que funcionou bem assim? A gente pretende não fazer a leitura mais, a Simone já fez o resumo dela, para que a gente possa ocupar mais o tempo partilhando e trazendo exemplos práticos. Ficou bom, sim. Ficou? Então, o nosso compromisso é fazer a leitura, né? Porque se a gente vem para cá também sem saber, a gente perde bastante daquilo que a gente poderia receber. Vamos lá. Não tem. Tá indo o som para vocês? Não. Não, né? Vamos começar de novo. Agora vai. Agora vai e vai alto. Então, agora se prepare. Agora foi. Aí vai Dia alto. uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.